Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Que palavra abençoada, a palavra de Deus nessa noite, nos informando a cura de um coxo de nascença, um homem que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. Queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, para esses textos, eu começo a meditar, além um pouco, por exemplo, na infância desse moço. Imagine que esse rapaz não deve ter tido uma infância muito alegre. Eu começo a imaginar uma criança impossibilitada de correr, de brincar, de fazer muitas outras coisas que uma criança fisicamente normal faz. E ele cresceu então sendo levado. O seu problema físico era sério. Ele não conseguia se locomover sozinho. O texto diz que ele era levado. Punham a porta, alguém o levava e o colocava à porta do templo. A porta do templo, a chamada Formosa, era um ponto, um lugar estratégico para os esmoleiros. Ali passavam muitas pessoas para o momento da adoração e voltava do momento da adoração. Pedro com João, depois que Jesus subiu aos céus, aconteceu a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Eles continuaram aquele costume da oração às 3 horas da tarde. Então o coxo era colocado ali, outros também eram colocados naquele ponto estratégico, porque ali era o lugar que as pessoas iam entrar para adorar o Senhor, e saíam depois da adoração com seus corações quebrantados, e dificilmente alguém ia negar uma esmola, para mostrar ali amor àquelas pessoas necessitadas, e de coração davam mesmo. A Bíblia diz então que nesta hora, neste momento, Pedro e João estão indo para o templo, entrando no templo, e ali estava aquele homem que os viu entrando. O texto diz o seguinte, que ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E naquele momento Pedro com João olhou nele, fitando os olhos nele, olharam nos olhos daquele coxo e disseram: olha para nós, veja em nós. E a Bíblia diz então que ele olhou agora de uma outra forma, ele reparou, esperando receber alguma coisa. Ao que ele ouve então Pedro dizendo: não tenho prata e nem tenho ouro. O que você tanto busca aqui na porta desse templo, eu não tenho para você. O que você tanto busca por toda a sua vida, eu não tenho para você. Mas Pedro estava dizendo: eu tenho para você o que você precisa.
E ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o texto eu já li, os irmãos entenderam que foi a cura maravilhosa, o milagre na vida deste moço. Certamente, irmãos, já havia encontrado Pedro e João outras vezes, e também pedido moedas, que era assim que ele vivia. Os apóstolos então repararam nele, mas ele não fazia pausa alguma para conhecer o melhor ou o que tinham para falar. Ele esperava a moeda, ele esperava aquilo que ele buscava todos os dias. O coxo, irmãos, ele já estava acostumado com o ser levado, sustentado e sobreviver de forma dificultosa, de forma tão dificultosa. Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite sobre a cura desse coxo e sobre aqueles que caem nesta situação de se tornarem coxos espiritualmente falando, não fisicamente, mas espiritualmente falando. Eu já começo dizendo que ele já estava acostumado com o ser levado, com o ser carregado, ser sustentado e sobreviver daquela forma. Então, quando se acostuma com isso, quando se acostuma com o mal, ele até se torna aceitável e deixa de incomodar. E esse mal, às vezes, era até irrigado, como se fosse uma plantinha na sua casa. Isso acontece constantemente e é a causa de não se procurar por mudança. É o comodismo. A Porta Formosa estava repleta de mendigos que por algum motivo esperavam ali caridade dos religiosos, como eu já falei, do lado de fora do templo, porque eles achavam indignos de entrar, de frequentar o interior daquele local, o interior do templo. Então eles ficavam ali na porta. Querido, a situação, o mundo os tinha os convencido disso, que era melhor ficar do lado de fora, era melhor ali, o lugar mais de estratégia era ali, e eles se conformavam com essa situação. Nós vemos aqui o olhar do coxo e o olhar de Pedro e João, nessa passagem bíblica. Como cruzaram esses olhares? Eles estão passando, o coxo olha para eles e pede uma esmola. Pedro e João olha para o coxo e fala: olha para nós de novo. E ele olha novamente com a mesma intenção de receber a moeda, esperando receber moeda. Querido, eu levo a minha imaginação naquela cena onde os discípulos certamente se abaixam para olhar nos olhos daquele homem, um ato de amor, um ato de compaixão que talvez ninguém tenha ousado fazer antes. Talvez somente jogavam uma moeda, jogavam uma prata para ele, jogavam uma moeda, uma esmola, mas ninguém olhava para aquela situação. Coxo era a sua condição, ele era insignificante aos olhos de muitos, insignificante aos olhos da sociedade. Veja, mas para Pedro e João, ele não era insignificante. Pedro estava dizendo: o que eu tenho eu vou te dar, e o que eu tenho vai mudar a sua vida, o que nós temos vai mudar a sua situação, vai mudar a sua vida para sempre. Então ele vai falando em nome de Jesus, e ele vai dizendo: olha, eu me importo com você, o que eu tenho é Jesus, o que eu tenho é o Espírito Santo, o que eu tenho é a unção que desceu dos céus. Eu vou dar para você o que eu tenho, é virtude,
Era como que Deus usando Pedro, dizendo: eu me importo com você, eu desço até a sua miséria para te resgatar, porque você é coxo, mas é especial para mim, você é precioso para mim, eu te comprei pelo mais alto preço. Era como que Jesus falando naquele momento para aquele coxo: quem é que resgata o pobre da lama? Sou eu. Quem é que resgata você dessa situação? Sou eu. Quem olha nos seus olhos e sente todo o seu drama, sente toda a sua dor, sou eu. Então Jesus está dizendo: é em nome deste que eu estou dizendo para você, de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e sai dessa situação. Quem sabe nessa noite, querido, Deus entra na sua casa com esta palavra para dizer para você que Ele se importa com você, Ele se importa com a situação que você está vivendo, e dizendo: levanta dessa situação, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, saia desta situação, saia deste lugar de onde você está acomodado, coxo espiritualmente, esmolando dos outros que entram para adorar, esmolando daqueles que entram para glorificar, para buscar a Deus. Você precisa sair da porta, deixar essa situação de coxo. Quantos que em sua caminhada com Deus não têm ousado entrar, ficam na porta, e se acomodou com ficar na porta, andam com aqueles que entram, com aqueles que reconhecem filhos apesar de suas deficiências, mas tomam posse da graça. Somos filhos, somos servos, temos os nossos defeitos, nós pecamos sim, mas tomamos posse da graça. E há aqueles que andam com isso, porque tantos continuam comendo migalhas, vivendo de esmola, vivendo de engano, e não entram no santo dos santos para adorar a Deus. Querido, eu vou repetir para você: o coxo não era proibido, não havia lei que proibia o coxo entrar no templo. A lei de Levíticos proibia os filhos de Levi. Um levita deficiente não podia ser sacerdote, mas esse coxo não era levita, ele podia entrar no templo, mas ele se acomodou. Quantos que em casa têm uma Bíblia, a Bíblia que é o manual de Deus, mas está empoeirada por falta de uso, e do lado dessa Bíblia, muitas vezes tem uma agenda. Agora no telefone não tem agenda, né? Muito difícil. Agora no telefone está ali a agenda telefônica, cheia de nomes de pessoas que oram, pessoas com quem para quem ele possa ligar para pedir oração. Ligar, não sou contra, deve pedir oração mesmo, mas você precisa orar, você precisa também buscar a Deus. Aqueles que logo vai ligar para a mulher ou para algum homem, para um profeta, para alguém, para orar por ele na hora da emergência, na hora mais difícil. Não é assim que se faz. Algo que chama bastante atenção nesse milagre é o fato de que imediatamente, no momento em que ele foi curado, o homem entra no templo e ele segue com os discípulos até o pórtico de Salomão, diz o texto, um lugar que ele só imaginava como era, mas nunca tinha estado lá, nunca tinha entrado lá. Algo mudou a vida desse moço. O nome que está sob todo nome fez algo importante na vida desse rapaz. Não somente o curou fisicamente, mas curou espiritualmente. Quanta alegria! Quantos louvores não devem ter saído dos lábios desse rapaz, porque a Bíblia diz que ele louvava, ele glorificava a Deus, ele saltava. Aquele que era coxo, e também de Pedro e João quando viu aquilo. Agora ele sabia que existia, irmãos, algo muito mais precioso do que ouro e prata. Agora ele sabia
que dava para sobreviver sem ouro e prata, melhor ainda. Ele sabia que dava para ser feliz, como Pedro e João disse: nós não temos isto, ouro e prata, nós somos o que somos, mas nós vamos te dar o que temos, que sustenta, que traz paz, que traz alegria, que traz felicidade, que traz salvação. Nós vamos dar para você algo que vai trazer louvores na sua boca, que vai trazer alegria de viver. Isso nos mostra, irmãos, que aquilo que Deus tem, o que Deus tem para nós, está acima de bens materiais que vão ficar aí. O que Deus tem é muito mais. Nunca mais aquele moço viveu aquela vida, aleijado. Ele era alguém que tinha suas dificuldades sérias para andar. Ele era levado. Que isso, irmãos, provoca na vida de uma pessoa é angústia. Ele era uma pessoa angustiada, ele era um homem triste, ele era um homem que vivia uma prisão espiritual, ele era um homem teimoso, um homem duro de coração. O que Pedro e João tinham em comum com o coxo é que ambos subiam ao templo, eles iam ao templo. Pedro e João iam ao templo, sim. O coxo ia ao templo, sim. A diferença é que Pedro e João e outros demais iam para orar, iam para conversar com Deus, iam para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, e o coxo ia até a porta para pedir esmolas. Essa era a grande diferença. Ele era uma pessoa que precisava ser levado, carregado pelos outros sempre. Versículo 2: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias, escuta querido, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, todos os dias punham a porta do templo. Essa era a rotina, essa era a vida que ele levava. Coxo não consegue andar sozinho, coxo não cresce espiritualmente. Um coxo, irmãos, espiritualmente falando, ele não ora com fervor, ele não ora com confiança, ele não ora com fé, na certeza de que Deus vai fazer. Ele não adora a Deus na hora do louvor. Muitas vezes o coxo fica alheio a tudo. Ele não sabia de nada do que acontecia dentro do templo, porque ele ficava da porta para fora. Ele não sabia o que é um louvor em essência, uma adoração a Deus, viver sendo carregado pelos outros. É assim que ele vivia. Se não tiver alguém para trazê-lo, não aparece lá. Se não tiver alguém para trazê-los nem até a porta, ele não vem. Atrofiado, paralisado e caído, é a situação do coxo espiritualmente falando. Ele só esperava, querido, o óbvio. Coxo é aquele que só espera o óbvio. Coxo é aquele que espera o natural. Ele não consegue enxergar o sobrenatural de Deus. Ele não consegue enxergar as maravilhas que Deus tem para aqueles que o buscam. Contenta-se com alguma esmola. Qualquer coisa para ele serve. Coxo é daquelas pessoas que dizem: está bom do jeito que está, já me acostumei. É uma pessoa com visão material, não com visão das excelências de Deus, das grandezas de Deus. A sua visão é material. Então ele pede esmola, pediu moeda. Ele não pede: olha, entrem no templo e orem por mim. Entrem no templo e peça a Deus para me curar. Pedro, João, ou se não soubesse o nome, vocês dois estão indo ali dentro orar, pedir ao Deus de Israel: peçam por mim, orem por mim, busquem ao seu Deus por mim, peça ao seu Deus para me curar dessa paralisia.
eu gostaria de andar. Ele não pede isso, querido, só esmolas, só esmolas. É aquele que vai atrás de bens materiais. Coxo é aquele que vai na igreja para mendigar coisas. Coxo é aquele que vai atrás de uma palavra de prosperidade. Coxo é aquele que vai lá ouvir uma palavra de que ele vai ter a sua casa própria, o seu carro próprio, o seu lote. Coxo é esse que vive mendigando coisas materiais. Deus oferece tanto, tanto para nós. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 11, versículo 5, João Batista ele está preso, está no cárcere. E quando os seus discípulos vão visitar, ele fala com ele: olha, vão lá e procurem Jesus, pergunte se ele realmente é o Cristo, ou se devemos esperar outro. João estava preso. Então Jesus fala assim: voltem lá e falem com João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho de salvação. Dá esse recado para o João que ele vai entender. Só que o coxo não entendia isso. O que Pedro e João entendiam, ele não entendia. Os coxos de hoje não entendem isso, que é para isso que Jesus veio. Filhos de Deus, espiritualmente falando, sobem ao templo, vão ao templo, não para pedir esmolas, não para buscar coisas materiais, mas para adorar, para louvar aquele que é merecedor de todo louvor, de toda adoração. Alguns se contentam com coisinhas, outros querem o poder, querem a glória de Deus, querem sentir Deus, querem servir a Deus. É por isso que Jesus disse em Mateus 6, versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, foquem no reino de Deus e na sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Não fiquem atrás de esmolas, de coisas materiais. Nosso Deus é dono do ouro e dono da prata. É isso que ele disse em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Aquele homem só conhecia o poder das moedas e nada mais. Só isso. Era o que ele mais desejava, algumas moedas. Mas Pedro e João tinham algo que era mais valioso do que prata e ouro: o nome de Jesus, o nome precioso de Jesus, que levanta o homem da paralisia, o nome precioso de Jesus, que levanta o enfermo do leito de enfermidade, o nome de Jesus que sela o pecador, o tira do lamaçal, perdoa o seu pecado, purifica e o salva. O nome que está sobre todo nome. É por isso que Pedro diz em Atos capítulo 4, versículo 12, não tem nenhum nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, não sendo o nome de Jesus de Nazaré. Quando ele estava subindo aos céus, ele disse aos discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês vão receber. Há muitos anos que aquele homem recebia esmolas, as quais nunca serviram para curar a sua enfermidade. Desde a sua infância, quando começaram a levar para receber esmolas, nunca resolveram o seu problema, nunca as esmolas o tiraram daquela situação. Ia continuar a mendigar, e por mais esmolas que lhe oferecessem, nunca veria resolvido o seu problema. Sempre ia continuar a ser um inválido, dependendo dos outros, necessitando de sobreviver às custas da bondade das pessoas. Mas naquela tarde, às 3 horas da tarde,
daquele dia, ele teve um encontro com o nome mais poderoso do universo, aquele que Pedro mencionou, Jesus Cristo, o Nazareno. É por isso, irmãos, que naquele momento algo inundou o seu coração, e a resposta Lucas fez questão de narrar no livro de Atos. Ele entrou com eles, andando perfeitamente, o que ele nunca tinha feito, e mais, Lucas aumenta, saltando e louvando a Deus. É isso que Deus faz na vida daquele que crê no poder deste nome. Eu gostaria de orar, encerrando esta palavra, dizendo para você, que Jesus, Ele é o mesmo hoje, Ele pode fazer isso na sua vida, na vida de alguém da sua família, basta você crer. Deus, nós louvamos o nome do Senhor nesta noite, por este momento, por esta palavra que ministrou o meu coração, que edificou a minha vida. Deus amado, eu peço que todas as vezes que alguém abrir este vídeo para assistir, que seja tocado pelo Teu Espírito, Senhor, que o Senhor possas fazer com a palavra do Senhor que lhe apraz, porque a Tua palavra diz que ela não volta vazia. Deus Santo, muito obrigado por este momento e pelo privilégio de ministrar esta palavra, que o Teu Espírito Santo possa ministrar a estas pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo e alimentando da mesma, que o Espírito Santo do Senhor possa, meu Deus, fazer, meu Pai, aquilo que esta vida tanto necessita, Pai, trazer mudança, trazer renovo para esta vida, para este lar. Nós pedimos uma noite de paz na Tua presença, uma noite tranquila, e que amanhã, meu Deus, a graça e a misericórdia do Senhor seja conosco. Nós agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Amém.